Glória a Deus. Se você puder, abra sua Bíblia lá no livro de Jó. Nós ainda vamos completar a nossa meditação aí em Neemias, mas hoje nós vamos estar meditando no livro de Jó. Amém, queridos? Jó, capítulo 42. Jó, capítulo 42. Todos encontraram, queridos? Amém. Jó 42, 2 diz assim a palavra de Deus: sei que podes fazer todas as coisas, e ninguém pode frustrar os teus planos. Amém? Vou ler mais uma vez. Sei que podes fazer todas as coisas, e ninguém pode frustrar nenhum dos teus planos. Amém? Vamos orar mais uma vez? Feche teus olhos. Vamos falar com o Senhor. Senhor amado e bendito, te louvamos, ó Pai, pela tua palavra. Fala conosco. Fala aos nossos corações. Dá-nos tua orientação, tua direção, tua graça. Faz tua vontade em nós. Que nessa noite, mais uma vez, possamos ser abençoados com o teu entendimento, que o teu povo possa receber aquilo que o Senhor tem para cada um aqui nessa noite, nesse lugar. Que saiamos daqui edificados, abençoados, fortalecidos, renovados, em nome de Jesus. É o que nós te pedimos, Senhor. Amém, Deus. Amém, queridos? Você pode se assentar nesse momento. Vou pedir para a Alessandra dar uma pausa rapidinho aí na gravação. Amém? Glória a Deus. Deu certo? Voltou aí? Queridos, eu estive meditando durante essa semana nesse texto, e algumas coisas Deus falou comigo que gostaria de falar com a igreja também nessa noite. Eu creio que todo mundo aqui conhece a história de Jó. Não é uma história que tem alguém que tem dificuldade de já ter ouvido. Creio que até as criancinhas que estão lá em cima já ouviram falar de Jó várias vezes, né? Então, a gente não precisa investir muito tempo aqui na introdução dessa palavra, mas só para a gente recapitular algumas coisas. Jó, segundo o que a Bíblia nos declara, ele era o homem mais rico do seu tempo, da sua região, diz ali do Oriente. E ele era um homem temente a Deus, um homem justo, um homem reto, e que, por algum motivo, que agora não vem ao caso a gente trabalhar, Deus permitiu que Jó fosse provado pelo inimigo, permitiu que Satanás tocasse na vida dele e na família dele, e o inimigo tirou seus filhos, tirou os seus bens, o inimigo colocou enfermidade no seu corpo, o inimigo colocou dificuldades, até mesmo no seu relacionamento com a sua própria esposa, que havia sobrado da sua família. O inimigo afastou dele todos os seus familiares e amigos, e os poucos amigos que estavam ali acusando e apontando o dedo para ele, tentando encontrar alguma falha nele e tentando forçá-lo a confessar algum pecado, para que ele pudesse então ser abençoado. E os amigos tinham certeza na cabeça deles de que Jó tinha feito alguma coisa muito errada para estar passando por aquilo que ele estava passando. E ele continuava dizendo: mas eu sei que eu não fiz nada de errado, eu sei que eu estou justo diante de Deus. E no final dessa história,
depois de muitos dias dos seus amigos estarem ali confrontando Jó, os seus amigos estarem acusando e ele se defendendo, Deus aparece e no meio daquele, não sei o nome se é tornado, não é? Tornado, redemoinho, alguma coisa assim, um pequeno redemoinho ali, Deus aparece, Deus fala com Jó e fala com os amigos de Jó, e há um diálogo muito profundo ali, onde Deus questiona Jó de muitas coisas e ele não sabia responder. Quando Deus termina de falar e Jó vai responder a Deus, a gente vê o que ele fala agora nesse capítulo 42, em que ele diz: sei que tu podes fazer todas as coisas e ninguém pode frustrar os teus planos. Em outras versões vai dizer: e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Jó está aqui falando diante do próprio Deus. Deus apareceu, falou em voz audível e Jó responde isso para Deus. E é interessante a gente perceber algumas coisas aqui, que esse momento em que Jó está falando isso, Jó ainda está sem bens, ainda está sem família, apenas com a sua esposa, ele ainda está doente, ele ainda está na situação problemática que ele estava antes. Nada mudou até aqui, a não ser que Deus apareceu e começou a falar com ele. A única mudança foi essa. O que mudou até aqui foi o relacionamento dele com Deus, a experiência dele com Deus. Foi a única coisa que mudou, porque a situação que ele vivia continuava a mesma. Mas ele consegue olhar para o Senhor naquele momento e dizer: sei que tu podes todas as coisas e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Então, entrando na meditação que eu gostaria de compartilhar com vocês, a primeira coisa que me veio à mente para pensar sobre esse versículo 2 é que quais eram as convicções que Jó tinha nesse exato momento, nessa situação que ele estava vivendo, e o que ele não sabia, porque o texto diz que ele sabia de algo. O que ele sabia? Sabia que Deus podia todas as coisas. E o que ele não sabia? Ele não sabia por que ele estava passando o que ele estava passando. Sim ou não? Em todo livro ele questiona: por que Deus deixou acontecer isso comigo? Né? Por que eu estou passando isso? Se eu sacrificava holocaustos ao Senhor, até mesmo pelos meus filhos, pensando assim: vai que eles fizeram alguma coisa errada, então eu vou sacrificar ao Senhor por eles, para que Deus tenha misericórdia. Esse era o tipo de homem que Jó era. Ele não sabia por que ele estava passando aquilo. Ele não entendia por que ele estava sofrendo o que estava sofrendo. Ele não entendia por que ele estava passando por tanta dificuldade, sendo homem justo. Mas ele tinha uma convicção: ele sabia que Deus era poderoso, ele sabia que Deus era justo, ele sabia que Deus era fiel, ele sabia que Deus era o Criador de todas as coisas, ele sabia que Deus era o seu Deus. E ele fala assim: e por fim ele se levantará sobre a terra. Por fim ele se levantará sobre todas as coisas. O que ele sabia a respeito dele mesmo e o que ele sabia a respeito de Deus, essa é a primeira indagação que eu fiquei pensando. Porque o texto diz que ele responde: eu sei que tu podes todas as coisas. Quais são as convicções que nós temos a respeito de Deus? Você tem convicção plena de que Deus pode entrar com providência na situação que você está passando hoje? Você tem plena convicção de que Deus pode mudar a situação que você está vivendo hoje? Você tem plena convicção de que Deus pode transformar a sua vida e a vida das pessoas que estão ao seu redor? Jó tinha essa convicção, embora ele não sabia por que ele estava passando o que ele estava passando. Então, segundo ponto, veio na minha mente exatamente o seguinte:
Jó sabia que Deus tinha o poder para fazer qualquer coisa, que nada era impossível para ele. Jó sabia que Deus podia curar ele. Jó estava cheio de feridas, da cabeça até os pés. Jó ficava com um caco de telha, raspando suas feridas e tirando ali a casca, não sei porquê, mas deve ter uma explicação. Ele ficava ali se coçando com aquele caco de telha. Jó estava tão fedorento que a sua esposa chega a dizer numa parte do texto lá que ela não conseguia nem ficar perto dele, de tanto que ele estava cheirando mal. Jó sabia que Deus podia curá-lo. Jó sabia que Deus podia calar as acusações das pessoas a respeito dele. As pessoas dizendo: você é mau, Jó, porque Deus não faria isso com um homem justo. Você é pecador, você é mau, você fez alguma coisa errada, confessa o teu pecado. Ele sabia que Deus podia calar as acusações. Jó sabia que Deus podia trazer paz ao coração da esposa dele. A esposa dele estava tão desesperada que olha para ele e fala: ô Jó, desiste de uma vez, amaldiçoa de seu Deus aí e morre. Vamos terminar com isso. Morre de uma vez. Por que você continua insistindo? Por que você continua lutando pela vida? Não, existe. Jó sabia que Deus podia trazer paz ao coração da esposa dele. Jó sabia que Deus podia restituir as finanças dele. Jó era o homem mais rico, mas perdeu tudo. Perdeu suas juntas de bois, perdeu suas juntas de camelos, perdeu sua junta de cordeiros, perdeu seus servos e servas, perdeu tudo. E ele sabia que Deus podia restituir tudo. Jó sabia que Deus podia restituir a sua família. Jó perdeu 10 filhos num só dia. 10 filhos num só dia. Estavam todos reunidos na casa do primogênito, realizando uma festa. E aquele dia, todos morreram numa só vez. Jó sabia que Deus podia restituir a família dele. Jó sabia que Deus podia honrá-lo novamente diante do seu povo. Jó era um homem honrado naquela cidade, naquele lugar que ele vivia. As pessoas honravam ele, as pessoas sabiam quem ele era. Ele era um homem de respeito. E agora ninguém queria chegar perto dele. Agora todo mundo se afastou dele. Jó sabia que Deus podia restaurar essa honra que ele tinha, fazê-lo um homem digno e honrado de novo. E a pergunta é: mas se Deus pode tudo isso, por que então que Deus não faz? Se Deus podia todas as coisas, por que Ele não fazia? Porque Jó continuava sofrendo, porque Jó continuava sendo torturado pelo inimigo ali, porque Jó continuava sendo amassado pelo inimigo. E vocês veem que a cada passo que o diabo dava, mexendo na vida de Jó, e Jó continuando fiel, ele ia até Deus e pedia uma nova autorização. Eu já fiz isso, eu acho que ainda foi pouco, posso fazer um pouco mais? Aí Deus liberava o diabo ia lá, bagunçava um pouquinho mais. Aí o diabo vinha e falava assim: eu acho que ainda foi pouco, posso piorar um pouquinho mais? Aí Deus falou: vai lá, pode tocar, só não toca na vida dele. A coisa só ia de mal a pior, a coisa só ia piorando. E Jó mesmo tendo essa convicção de que Deus podia todas as coisas, de que Deus podia mudar tudo aquilo, que Deus podia resolver tudo aquilo, por que não acontecia? Então Jó chega à segunda conclusão da frase, que é: Deus tem planos. Amém, queridos? Jó diz: sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Logo, se algo não está sucedendo de acordo com o que aparentemente deveria acontecer, é porque Deus tem um plano acerca de tudo aquilo. Amém, queridos? Quem é que tem convicção de que Deus tem planos? Amém. Deus tem planos? Amém. Deus tem propósitos? Você crê nisso? Embora não saibamos quais são os planos de Deus, nós podemos confiar pela palavra que esses planos são de bem e não de mal. Lembra que a palavra de Deus fala? Bem sei os pensamentos que eu tenho sobre vós, planos de bem e não de mal, para dar a vocês o fim que vocês desejam. Amém ou não amém? Deus não tem planos de mal para nós.
Deus não tem planos de destruição para nós. Deus não tem planos de sofrimento para nós. Os planos de Deus são bons. O final que Deus quer nos levar é sempre bom. Embora talvez pelo meio do caminho, Deus vai permitir que a gente passe por algumas situações difíceis, para que a gente possa chegar pronto lá no lugar, no objetivo, no plano perfeito que Ele construiu para nós. A Bíblia também diz: os planos de Deus são bons, perfeitos e agradáveis, embora no momento nós não conseguimos entender. Jó, ele sofreu muito, ficou bastante confuso, chegou a falar algumas bobagens. Jó chegou a dizer: amaldiçoa o dia em que eu nasci. Jó desejou morrer. Jó desejou a morte. Jó não queria mais viver. Mas, quando ele tem aquele diálogo com Deus, quando Deus se revela e começa a conversar com ele percebe o quanto a visão dele era pequena. Ele percebe o quanto o entendimento dele era pequeno. Ele percebe o quanto ele era incapaz de entender os planos e projetos grandiosos de Deus. E ele fala assim: falei de coisas que eu não conhecia. Errei, pequei. Por quê? Porque eu não tinha conhecimento de coisas que eu estava tentando falar. E às vezes nós estamos nessa mesma situação. Nós não estamos entendendo como Deus está fazendo as coisas e onde Ele quer nos levar. E por conta disso a gente fica confuso, a gente fica às vezes entristecido, chega talvez a desejar a morte, como Jó fez, chega talvez a amaldiçoar o dia que você nasceu. Mas quando você tem um encontro impactante com Deus, assim como Jó teve, que Deus aparece no meio do redemoinho e fala assim: agora eu vou fazer perguntas para você, eu quero ver você responder. Aí a nossa visão muda, a gente começa a entender coisas maiores que a gente não entendia, a ponto de Jó poder dizer: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje eu te conheço porque eu estou andando contigo. Hoje eu te conheço porque eu estou caminhando contigo. Essa semana eu estava conversando com alguns amigos e eu falei para eles: na escola, já ouvi um pregador dizer isso, né, que na escola a gente aprende uma matéria, e depois que a gente aprende uma matéria, o professor vem e passa uma prova para a gente. Você vai fazer um teste agora, fazer uma prova. E às vezes ele até dá revisão, né? Vamos dar revisão essa semana, porque semana que vem vai ter prova. Só que com Deus parece que é diferente. Com Deus nos dá uma prova. E enquanto você passa pela prova, você aprende a matéria que Deus quer ensinar. Você só aprende a matéria passando pela prova. Se você não passar pela prova, reprovar, você não vai aprender a matéria que Deus estava te ensinando. Aí você vai ter que passar pela prova de novo, até você aprender o que Deus estava querendo te ensinar. E às vezes a gente fica passando às vezes pela mesma prova várias vezes, porque a gente não aprendeu ainda o que Deus está querendo nos ensinar. Deus está querendo às vezes nos ensinar paciência, ou perseverança, ou humildade, ou obediência, ou outra coisa. E a gente está ali insistindo em não aprender. E aí Deus tem que deixar outra prova vir, para a gente poder aprender aquilo que Deus estava querendo ensinar. E Jó falou: eu falei de coisas que eu não entendia. Versículo 3, se você puder ler aí, ó, Jó 42, 3. Perguntaste: quem é esse que com tanta ignorância questiona a minha sabedoria? Sou eu. Falei de coisas que eu não entendia, coisas maravilhosas demais que eu não conhecia. Jó, ele tinha um entendimento bastante obscuro, bastante pequeno, bastante errôneo das coisas. E quando Deus aparece e fala com ele, ele começa a clarear o entendimento dele. Ele fala: a vontade de Deus e os planos dele são muito maiores e melhores que os meus. A vontade dele é muito maravilhosa e eu não consigo compreender. Com a minha cabeça pequena e finita, eu não consigo entender o que Deus tem para mim. É muito maior. Outra coisa que fica clara aqui para nós nessa declaração é que os planos de Deus
jamais podem ser frustrados. Amém? Você crê que Deus tem planos para a sua vida? Sim ou não? Amém ou não amém? Deus tinha um plano na vida de Jó. Ele entendeu isso. Ele entendeu. Deus tem o poder de mudar completamente a minha história. Deus tem o poder de fazer tudo novo na minha vida. Mas Ele tem um plano. Eu confio no plano dele. O plano dele é bom. Ele passou a acreditar que Deus tinha um plano para ele. Naquele momento estava tudo bagunçado ainda. Estava tudo torto. Mas ele estava confiando no plano de Deus. José passou pela mesma coisa. José tinha um sonho. Esse sonho foi dado por Deus. Não foi da cabeça de José. Deus deu aqueles sonhos para José. E ele sonhava coisas grandes. Ele sonhava que ele seria uma pessoa importante. Mas ele passou por tanta coisa. Ele foi traído, foi jogado no poço, foi vendido, depois foi escravo, depois foi preso injustamente, foi esquecido na prisão. Depois de mais de 20 anos, não sei exatamente quanto tempo, aí ele consegue então uma oportunidade de demonstrar o Deus que havia na vida dele. E ele é usado por Deus ali para falar ao faraó. E ali a vida dele muda completamente. Deus tinha aquele plano de colocá-lo como governador do Egito desde o começo. Quando começou a dar os sonhos para ele, lá quando ele era adolescente, tinha seus 15, 16, 17 anos. Mas o plano só foi se cumprir na vida dele quando ele estava chegando aos 40. Então, nós não sabemos qual é a vontade de Deus, não sabemos quais são os planos dele para a nossa vida, mas você precisa confiar o seguinte, que os planos de Deus para você são bons. A vontade de Deus para você é boa, perfeita e agradável. E aí, ele diz, então, os planos de Deus não podem ser frustrados. Ou seja, o plano de Deus não é como o nosso plano, que a gente pensa, eu vou fazer isso, e você começa a fazer, e no meio do caminho você desiste. Eu vou fazer isso, você começa a fazer, no meio do caminho você fica cansado. Ou você fala assim, eu vou fazer isso, você começa a fazer, no meio do caminho, alguma preocupação, algum problema, alguma coisa entra no meio e você para. Os planos de Deus não são assim. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Ou seja, todo plano que Deus determina, ele vai se cumprir. Independente de quando, de como, de que forma, o plano de Deus, ele vai se cumprir. Todo plano que Deus elabora, ele leva à conclusão, de uma forma ou de outra. Amém, queridos? Você crê nisso? Se Deus tem um plano na sua vida, e você já entregou sua vida para Ele, não há possibilidade do plano de Deus não se cumprir na sua vida. Nós temos dois tipos de pessoas quando se trata desse quesito. Nós temos as pessoas que não servem a Deus, que não entregaram a sua vida a Deus, e a vida deles é, como diz a Bíblia, levada pelo vento. Uma hora é jogada de um lado, uma hora vai para o outro, e eles estão aí perdidos no mundo. Muitos planos que Deus tem para a vida deles não vão se cumprir, porque eles escolheram não viver a vontade de Deus. Mas é diferente com quem é cristão, com quem é crente, com quem é servo de Deus. E quando você é servo de Deus, você entregou o controle da sua vida para Deus. Amém ou amém? Você já entregou sua vida para Jesus. Amém ou amém? Quem é o dono da sua vida? É Ele. Quem é o Senhor da sua vida? É Ele. Então, há alguma possibilidade do plano de Deus não se cumprir na sua vida? Não, não tem possibilidade. Sua vida está nas mãos de Deus. A sua história está nas mãos de Deus. Não tem como não se cumprir. Amém, queridos? Não tem como esse plano ser frustrado. Ele faz, mesmo sem ferir o nosso livre-arbítrio. A Bíblia fala que Deus, Ele deu livre-arbítrio para o homem. Ele nos deu escolha entre o sim e o não, entre o bem e o mal. Deus nos deu escolha. E Deus consegue cumprir o propósito e o plano que Ele tem, mesmo sem interferir no nosso livre-arbítrio. Você consegue entender isso? É difícil, né? Para nós é complicado, a gente às vezes não consegue entender isso, mas Deus faz.
Deus faz. Sem interferir no seu livre-arbítrio, Ele consegue nos conduzir até o propósito dele. Amém? Quantas pessoas da Bíblia a gente viu tentando fugir do propósito de Deus? Quantos? Vários. Ah, Senhor, manda outro. Ah, Senhor, eu não sou escolhido. Ah, Senhor, eu não quero ir. Ah, Senhor, o Senhor escolheu a pessoa errada. Mas Deus ia conduzindo as coisas até que o propósito de Deus se cumpria. O propósito de Deus era concluído na vida daquela pessoa e daquele povo. O sonho ou o plano que Deus projetou para a sua vida vai se cumprir. Amém, queridos? Você acredita nisso? Deus tem um plano na sua vida e esse plano vai se cumprir. Amém? Deus tem um plano para a sua família e esse plano vai se cumprir. Amém? Deus tem um plano para essa igreja e esse plano vai se cumprir. Amém, queridos? Deus tem um plano para a nossa nação e esse plano vai se cumprir. Amém, queridos? Deus tem um plano para a humanidade e esse plano vai se cumprir. Amém ou amém? Amém. O Nestor comentou aqui, por exemplo, o Apocalipse está vindo aí. Estamos vivendo os últimos dias. Há alguma possibilidade do Apocalipse não se cumprir? Não há, não há nenhuma possibilidade, vai se cumprir. É plano de Deus, é propósito de Deus, já está escrito, vai se cumprir. A gente não sabe o dia, não sabe a hora, mas que vai se cumprir, vai se cumprir. Não pense que Deus está com pressa. Deus não tem pressa, quem tem pressa é a gente. Não é verdade? A gente tem aqui, quem sabe, 80, 90, 100 anos para viver aqui nessa terra. Por isso a gente fica com pressa. Mas Deus é eterno, irmãos. Deus não tem pressa. Amém ou não amém? Deus não tem pressa, Ele é eterno. Ele sempre foi, sempre existiu, sempre vai existir. E no começo Ele estava lá, no final Ele já está lá. Então, Deus não tem pressa. Quem fica preocupado, ansioso com as coisas somos a gente. Deus não. O plano e o propósito dele vai se cumprir. Amém? Será que nós estamos prontos para confiar e descansar nos planos de Deus? Você está pronto para confiar nos planos de Deus? Você está pronto para descansar nos planos de Deus? Jó quase falhou nesse ponto, porque ele chegou a desejar a morte, amaldiçoou o dia que ele havia nascido. Naquele momento, talvez, Jó estava quase duvidando: será que realmente Deus está na minha vida? Será que realmente Deus está cuidando de mim? Não era para ter nascido. Está errado isso. Jó quase falhou, mas ele mesmo já foi se consertando ali. Você vai lendo o livro, você vai vendo que às vezes ele falava umas besteiras, daqui a pouco ele já voltava atrás e já se corrigia. Falava assim: não, estou falando errado, estou pensando errado, vou sair daqui, que isso aqui não é o meu caminho. Deixa eu voltar aqui, deixa eu ser fiel. Ele fala para a mulher dele: se nós recebemos o bem do Senhor, recebemos as bênçãos que vem dele, por que eu não receberia o mal também? Nu eu vim para o mundo e nu vou voltar para a terra. Pronto, vou dar glória a Deus, vou glorificar a Deus, vou adorar a Deus. Mas Jó então quase falhou, mas perseverou. Ele perseverou em não blasfemar contra o Senhor. Ele perseverou e com o tempo foi se confirmando a vontade de Deus na vida dele. Será que nós conseguimos confiar nos planos de Deus enquanto ao nosso redor parece que tudo está errado? Será que nós conseguimos confiar nos planos de Deus quando tudo ao nosso redor parece estar fora de lugar? Minha saúde está mal. Será que Deus está cuidando de mim? A saúde de Jó também estava mal. Minhas finanças estão mal. Será que Deus está cuidando de mim? As finanças de Jó também estavam mal. Meu casamento não está bom. Será que Deus está cuidando de mim? O casamento de Jó também estava mal. A minha família está destruída. Será que Deus está cuidando de mim? A família de Jó estava destruída. Só sobrou ele e a esposa. Meus amigos me abandonaram. Todo mundo está me criticando. Será que Deus está cuidando de mim? Jó também estava passando por isso. Mas ele escolheu confiar no plano de Deus. Ele disse: Deus tem um plano, e o plano de Deus não pode ser frustrado. Ninguém vai impedir o plano dele, ninguém vai desfazer o plano dele, ninguém vai atrapalhar o plano dele. O plano que ele tem vai se cumprir na minha vida. Amém, querido? Ele creu, confiou e descansou no plano de Deus.
Eu sei que o meu Deus pode todas as coisas, e nenhum dos seus planos pode ser fracassado. Nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Nenhum dos seus planos pode ser impedido. Ninguém tem poder para impedir o plano de Deus. E aí, depois de ele dizer isso para o Senhor, o final do texto vai nos mostrar. Deus se revela a Jó e mostra para ele, conclui o seu plano para a vida de Jó. Deus traz de volta tudo que ele havia perdido, ainda mais do que ele tinha antes, fazendo com que no final da vida de Jó ele fosse muito mais próspero do que ele era no começo. Amém? Vamos ler aqui junto? Leia comigo aí, Jó 42, 10 em diante. Diz assim: e quando Jó orou pelos seus amigos, o Senhor o tornou próspero de novo. Diga amém. Amém. Na verdade, o Senhor lhe deu o dobro do que ele tinha antes. Diga, o Senhor lhe deu o dobro do que ele tinha antes. Amém, queridos? Todos os seus irmãos e as suas irmãs e os seus amigos de outros tempos vieram e festejaram com ele à mesa da sua casa. Pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. Onde é que estavam os amigos de Jó quando ele estava sem nada, sofrendo lá com a doença? Onde é que estavam os irmãos e as irmãs, que está escrito no texto aqui, que estavam lá sofrendo com a doença? Onde é que estavam, irmãos? Mas agora Deus abençoou Jó de novo. Cadê? Está todo mundo agora em volta. Está lá os irmãos, as irmãs, os amigos, todo mundo está aqui. Mas foi propósito de Deus, você tem que entender isso. Foi propósito de Deus, não era propósito de Deus naquele momento eles ajudarem ele, nem abençoarem ele naquela hora. Não era, Deus estava permitindo aquela prova. Não era o propósito de Deus naquele momento em que José estava sendo vendido pelos seus irmãos, que os irmãos fossem bonzinhos com ele. Naquele momento não era esse propósito. Deus permitiu aquilo ali acontecer. E José reconhece isso. Quando ele chega no final, seus irmãos ali choram e pedem perdão a ele. E José fala assim: vocês intentaram mal contra mim, mas Deus virou esse mal em bem, me trouxe aqui para salvar toda a nossa família. José entendeu que havia um plano de Deus, havia um propósito de Deus, e o plano e o propósito de Deus era maior do que o sofrimento que José tinha passado. José passou um sofrimento ruim, passou, grande, passou, foi difícil, foi, mas o propósito de Deus era maior do que todo esse sofrimento, a ponto de que José chega no final e ele não tem rancor. Amém? Ele não tem rancor, ele não se vingou dos seus irmãos, ele não se vingou de quem tinha traído ele lá atrás, quem tinha vendido ele lá atrás, quem queria matar ele lá atrás. Não, ele abençoou os irmãos, porque ele sabia que havia um plano de Deus, e o plano de Deus não podia ser frustrado. Jó podia agora ter feito a mesma coisa. Eu estava sofrendo, eu estava doente, eu estava aqui arrebentado. Cadê vocês? Nenhum de vocês apareceu, nenhum amigo veio me visitar. Cadê meus irmãos e minhas irmãs que vieram aqui? Agora que Deus me abençoou de novo, me deu o dobro do que eu tinha antes, vocês vêm aqui comer na minha casa? E aí, o que você acha? Não foi essa a atitude de Jó. Jó, ele sabia que Deus tinha um propósito, Deus tinha um plano. Ele não guardou amargura no coração, ele não guardou rancor no coração, ele foi abençoador. Ele abriu a casa dele para receber aquele povo todo. Continuando aí, eles o consolaram e o confortaram por todas as provações que o Senhor tinha enviado contra ele. E cada um lhe trouxe um presente de prata, e cada um lhe trouxe um anel de ouro. Amém? Quando ele estava pobre, ninguém deu nada para ele, né? Agora que ele já está abençoado, o povo vem e abençoa mais ainda. Vai entender? A gente não entende, mas é o propósito de Deus. O Senhor abençoou a Jó na segunda parte da sua vida, ainda mais que na primeira, e ele teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois, 1.000 jumentas, e Deus também deu a Jó 7 filhos e 3 filhas. E Jó chamou a primeira filha de Gemima, a segunda de Késia e a terceira de Queren-Apuque. E em toda a terra não havia mulheres tão lindas como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança junto com seus irmãos. E depois disso, Jó ainda viveu 140 anos e viu 4 gerações de filhos e netos. Então morreu depois de uma vida longa e plena. Amém, queridos? Amém? Quando Jó estava passando por toda aquela prova, será que Jó imaginava que Deus ia restituir tudo na vida dele do que ele tinha perdido? Sim ou não?
Não. Você também, eu também. A gente está passando pela prova e pensa assim, agora eu estou doente, nunca mais eu vou ter saúde na vida, vou morrer doente. Não é verdade? A gente passa pela prova, fica sem dinheiro e fala assim, agora nunca mais que eu me erro de novo, vou morrer endividado. Não é verdade? A gente se concentra no problema ali e acha que aquele problema vai durar para o resto da vida. E a gente vê aqui que Deus mudou a sorte de Jó. Deus mudou completamente a história de Jó. E tudo aquilo que ele sabia que Deus podia fazer, mas ainda não tinha feito, Deus fez na vida dele. Amém, queridos? Você precisa ter essa convicção. Deus pode não ter feito na minha vida ainda, mas isso não é porque Ele não pode. Não é às vezes nem porque Ele não queira, mas é porque Ele tem um plano. O plano dele está em ação. O propósito dele está em ação. Quando chegar o tempo certo, quando chegar a hora certa, no momento que eu estiver pronto, Deus vai fazer. E eu vou ver o milagre de Deus na minha vida. Amém? Então, queridos, concluindo aqui, que possamos confiar e descansar cada vez mais nos planos e propósitos de Deus em nossas vidas e dar glória a Deus em todo o tempo. Não é fácil confiar no plano de Deus quando a gente está sofrendo. Não é fácil confiar no plano de Deus quando a gente está machucado, está ferido. Não é fácil confiar no plano de Deus quando as pessoas nos abandonam. Não é fácil confiar no plano de Deus quando as pessoas nos traem. Não é fácil confiar no plano de Deus quando você está doente. Não é fácil você confiar no plano de Deus quando você está sem dinheiro. Não é fácil. Mas nós precisamos acreditar. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. O Senhor está cuidando de mim. Ele vai prover. Ele vai abrir as portas. Ele vai fazer o que for preciso. Porque nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Eu estou nas mãos dele. Eu não estou nas mãos do diabo. Minha vida não está nas mãos do diabo. Minha família não está nas mãos do diabo. Essa igreja não está nas mãos do diabo. Nós estamos nas mãos do Senhor. Ainda que Deus possa por algum momento permitir que o diabo nos toque, igual permitiu que tocou na vida de Jó. Deus permitiu que o diabo tocasse. Deus permitiu que ele tocasse nos filhos, permitiu que ele tocasse nos bens, permitiu que ele tocasse na saúde, mas não permitiu que tocasse na vida dele. Você, a vida dele você não mexe. E tudo aquilo que o diabo tirou, Deus deu em dobro. Amém, queridos? Amém? Você crê nisso? Quantas vezes, irmãos, a gente vê o diabo colocando a mãozinha em alguma área da nossa vida, você já entra em parafuso, né? Por que Deus está permitindo isso? Como é que pode uma coisa dessa? Não entra em parafuso, não fica preocupado, não. Deus tem um plano, Deus tem um propósito, e Ele está fazendo você andar em caminhos onde você vai conhecer mais de Deus. Você vai poder dizer, como o João falou: antes eu te conhecia de ouvir falar, me falavam do Senhor, eu li a respeito do Senhor, alguém me disse que aconteceu isso e aquilo, mas agora eu estou andando com o Senhor. Eu conheço o Senhor de poder andar contigo. Amém, queridos? Você quer poder andar com o Senhor? Quem é que quer andar com o Senhor? Amém? Vamos colocar de pé, vamos orar. Peça ao Senhor para que Ele te dê essa fé de confiar nos planos dEle, descansar nos planos dEle. Eu estava ouvindo esses dias, acho que até a Alessandra colocou no grupo da igreja um podcast lá do pastor falando sobre Jó, sobre o livro de Jó. E aquelas pessoas que estavam ali questionando no podcast, a maioria deles não são cristãos, e eles ficavam perguntando perguntas que realmente deixam a gente intrigado. E eles falando: por que Deus não permitiu o diabo tocar na vida de Jó? Por que Deus foi dar ouvido ao diabo? Porque Deus podia falar assim: olha, meu servo Jó é fiel e eu não tenho que provar nada para você, então você vai embora daqui, porque aqui nem é seu lugar, some daqui. E o diabo ia ter que botar o rabinho das pernas e ir embora. Porque diz que ele apareceu lá no céu. Vocês leram desse? Vocês vão ver. Ele estava lá, Deus estava lá no céu com os anjos, ele apareceu lá, né? E Deus falou: você viu meu servo Jó? Tal. E aí você viu o rolo que deu, né? E os rapazes perguntando: por que Deus fez um negócio desse? Eu não faria isso. Mas o pastor disse: e se não tivesse acontecido nada disso? Se nada disso tivesse escrito aqui, quantos de nós não seríamos abençoados por essa palavra? Quantas pessoas ao longo do mundo, até hoje,
já ouviram essa história, já foram inspirados por ela, já foram transformados por essa história, porque Deus permitiu que um homem fosse tentado, mas ele não desistiu, ele foi fiel até o fim. Amém? Quantas canções já foram escritas a respeito da vida de Jó? Quantas pessoas já colocaram o nome dos seus filhos de Jó? Quantas pessoas, já mudaram completamente a sua confiança em Deus por causa desse livro? Então talvez você não entenda por que Deus está deixando você passar por isso. Porque Deus está deixando você passar por essa prova, mas Deus tem um plano e Ele vai cumprir o plano da sua vida. Amém? Não desista, não olhe para trás. Não faça como Jó e diga assim: ai, maldito seja de que eu nasci. Ai, Senhor, eu quero morrer, me leva, Deus, não aguento mais. Fala isso não. Deus só vai te levar o dia que Ele tiver completado o plano da sua vida. Amém? O dia que Ele completar o plano da sua vida, fala assim: filho, sua missão acabou, agora não tem mais nada para você fazer. Deus vai te levar. Amém? Enquanto o plano não cumprir, Deus vai deixar você aí. Amém? E Ele vai ser fiel. Se o que você está vendo ao seu redor ainda não é o que Ele te prometeu, é porque a história não acabou ainda. A história ainda não acabou. José estava lá no poço. Ele olhava para um lado, olhava para o outro, só via parede umedecida, toda estragada, o poço úmido, escuro, e ele estava ali. Olhava para um lado, só desgraça. Mas ele se lembrava: Deus me deu um sonho. O sonho não era esse. Deus falou que eu ia ser grande. Deus falou que meus irmãos iam se curvar diante de mim. Deus mostrou até que meu pai e minha mãe se curvariam antes de mim. Então, isso aqui não é o final. Eu não vou morrer aqui. Minha história não vai acabar aqui. Não acaba hoje. Por quê? Porque o que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Amém, queridos? Você crê nisso? Coloca a mão no seu coração, vamos orar. Eu não sei o que você está olhando para o lado, que você está olhando para frente ou para trás na sua vida, que você está dizendo assim: está errado isso aqui. Não é isso que Deus me prometeu. Não é isso que Deus falou. Não é isso que eu vi, não é isso que eu sonhei, não foi isso que eu recebi, aquela revelação, aquela profecia. Não foi isso. Apresente isso diante de Deus. Porque se isso está acontecendo, porque não é o final ainda. A história ainda não chegou ao final. A história ainda não acabou. Amém? Deus tem novos capítulos para essa história. E Deus vai concluir o plano dele. Deus vai concluir o propósito dele em nossas vidas, em nome de Jesus. Pai Santo, nós cremos, ó Pai, que as tuas promessas se cumprirão. Nós cremos, Senhor, que a tua palavra diz que passará o céu e a terra, mas as tuas palavras não passarão. Nós cremos, Senhor, que aquele que começou a boa obra em nossas vidas é fiel para cumpri-la, é fiel para completá-la. Nós te pedimos em nome de Jesus: complete a sua obra, Senhor, na vida de cada um dos teus filhos aqui. Complete a sua obra em nós, Senhor. Complete a sua obra em nossa casa, Senhor. Complete a sua obra em nossa família, Senhor. Complete a sua obra nesta igreja, Senhor. Complete a sua obra, Senhor, na nossa nação, Senhor. Complete a sua obra sobre a face da terra, Senhor. Nós clamamos, nós dizemos: Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Faça a sua vontade, Senhor, em nossas vidas. Assim aqui na terra como é feita no céu, Pai. Assim na nossa casa, na nossa família, no nosso casamento, na nossa saúde, nas nossas finanças. Assim nesta igreja, como é feita no céu, Senhor. A tua vontade já feita, em nome de Jesus. Que nós possamos crer, Senhor, nas tuas promessas. Que nós possamos confiar, Pai, nos teus planos. Possamos confiar, Senhor, nos teus projetos. Possamos confiar no teu propósito, Senhor, e descansar. Que toda ansiedade e preocupação do nosso coração seja arrancada agora, arrancada hoje, Senhor, em nome de Jesus. Que nós possamos descansar em Ti, Pai, porque Tu és um Deus fiel. Que nossas vidas estão em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém? Eu vou terminar já, queridos. Só quero dar alguns avisos aqui. Lembra, nós estamos falando